Tem pessoas que estão sorrindo normalmente durante o dia, mas por dentro estão desmoronando em silêncio. Talvez seja exatamente assim que você esteja agora, com a mente cansada, o coração apertado e uma sensação difícil de explicar, como se algo estivesse sugando sua paz aos poucos. E sabe o mais assustador? Muita gente aprende a conviver com a ansiedade, como se fosse normal viver preocupado o tempo inteiro, dormir pensando nos problemas, acordar já cansado, sentir medo do futuro, criar batalhas na própria mente. Mas hoje, antes de qualquer coisa, eu quero que você entenda uma verdade. Deus não perdeu você de vista, mesmo no silêncio, mesmo nessa fase confusa, mesmo nos dias em que você sente que ninguém entende o que acontece aí dentro. Existe uma passagem poderosa que diz: "A minha paz vos dou, não vô-la dou, como o mundo a dá." João 14:27. Olha que forte isso. O mundo oferece distrações, mas Jesus oferece paz verdadeira, uma paz que alcança a mente, uma paz que entra onde ninguém consegue entrar. E enquanto essa mensagem continua, eu quero fazer algo diferente agora. Porque eu sei que existem pessoas chegando nesse vídeo carregando dores profundas. Então, enquanto os comentários estiverem aparecendo na tela, feche seus olhos por alguns segundos e receba essa oração. Senhor, visita agora cada pessoa que está escrevendo seu nome e seu pedido de oração nos comentários. Toca naquele coração que já não aguenta mais fingir que está forte. Acalma a mente acelerada. Remove o medo do amanhã, quebra toda a angústia escondida e leva a paz para dentro dessa casa agora. Onde existir tristeza, traz consolo. Onde existir ansiedade, traz descanso. E onde existir lágrimas em silêncio, traz tua presença poderosa. Que essa pessoa sinta nesse momento que ela não está sozinha. Em nome de Jesus, amém. E talvez essa seja a primeira vez em muito tempo que alguém esteja orando exatamente pela dor que você nunca conseguiu explicar para ninguém. Então continua comigo até o final, porque essa mensagem ainda pode mudar completamente a maneira como você está enfrentando essa fase da sua vida. Existe um tipo de cansaço que não se resolve dormindo. É o cansaço da alma. Aquele peso que aparece quando a mente já lutou demais. Quando você tenta permanecer firme, mas por dentro sente que está perdendo forças aos poucos. E o pior da ansiedade é que ela não faz barulho. As pessoas olham para você e pensam que está tudo bem. Mas ninguém vê as guerras silenciosas que acontecem dentro da sua cabeça. Ninguém vê quantas vezes você sorriu, querendo apenas ficar sozinho. Quantas vezes você disse, "Eu tô bem", quando na verdade estava tentando não desabar. Mas hoje, Deus quer tocar exatamente nessa parte escondida dentro de você. Porque enquanto muita gente olha a sua aparência, Deus olha o coração cansado que você tenta esconder. E talvez por isso esse vídeo apareceu para você agora. Não por coincidência, mas porque existe algo que o Espírito de Deus quer curar dentro da sua mente. A Bíblia diz em Salmos 34:18, "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado." Olha a profundidade disso. Nos momentos em que você pensa que Deus está distante, talvez sejam exatamente os momentos em que Ele está mais perto. Mesmo nas madrugadas silenciosas, mesmo nos pensamentos confusos, mesmo quando você acha que ninguém percebe sua dor, Deus percebe. E eu preciso te dizer algo muito importante agora. Você não é fraco por estar cansado. Você não perdeu sua fé porque chorou. E você não foi abandonado por Deus só porque está passando por dias difíceis. Existem fases em que Deus não está te punindo. Está te sustentando sem você perceber. E talvez até hoje você tenha sobrevivido por forças que nem imaginava que ainda existiam dentro de você. Então não desista agora, porque existe cura para essa mente cansada.
Existe paz para esse coração acelerado e existe um recomeço sendo preparado mesmo no meio dessa confusão que você está vivendo. Continua comigo, porque nos próximos minutos eu quero te mostrar algo poderoso que a Bíblia revela sobre a ansiedade e quase ninguém percebe. A ansiedade tem uma maneira silenciosa de roubar momentos da nossa vida. Ela pega um problema pequeno e transforma em um peso gigante dentro da mente. Ela faz a pessoa pensar demais, criar cenários ruins, sentir medo daquilo que nem aconteceu ainda. E aos poucos, a paz vai desaparecendo sem a pessoa perceber. Talvez seja por isso que você anda tão cansado ultimamente. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Porque lutar contra os próprios pensamentos consome forças que ninguém vê. E sabe o que mais machuca? É quando você tenta descansar, mas a mente não deixa. Você fecha os olhos, mas os pensamentos continuam correndo sem parar. E nessa hora, muita gente começa a acreditar que nunca mais vai sentir paz de verdade. Mas escuta isso com muita atenção agora. Nem todo pensamento que passa pela sua mente vem de Deus. E a Bíblia mostra isso claramente. Em Romanos 12:2 está escrito: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha a profundidade dessa passagem. Deus sabe que a batalha começa primeiro na mente, porque antes de alguém desistir da vida, ela desiste dentro dos pensamentos. Antes do medo dominar o coração, ele domina a mente. E talvez hoje Deus esteja começando exatamente aí, nos pensamentos que estão te ferindo em silêncio. Porque existem mentiras que a ansiedade repete todos os dias. Você não vai conseguir, nada vai mudar, vai dar tudo errado, você está sozinho. Mas Deus te trouxe aqui hoje para quebrar essas palavras dentro de você. Você não nasceu para viver aprisionado pelo medo. Você não nasceu para carregar angústia todos os dias. Existe uma paz maior do que tudo isso. E mesmo que agora pareça impossível, Deus ainda consegue acalmar tempestades dentro da mente humana. Assim como Jesus acalmou o mar, Ele também pode acalmar os pensamentos que estão agitados dentro de você. Mas existe algo que quase ninguém entende. A paz de Deus não depende do lado de fora estar perfeito. Ela nasce dentro, mesmo no meio da luta, mesmo no meio das incertezas, mesmo quando a vida ainda não mudou completamente. E talvez o milagre que Deus quer começar hoje não seja primeiro ao seu redor, mas dentro da sua mente. Continua comigo, porque na próxima parte eu quero te mostrar por que algumas feridas emocionais continuam abertas por anos e o que a Bíblia revela sobre isso. Existem feridas emocionais que ninguém consegue enxergar. Pessoas olham para você normalmente, mas não fazem ideia das batalhas que você enfrenta em silêncio todos os dias. Porque algumas dores não aparecem no rosto, elas aparecem no vazio, na falta de paz, na mente cansada, na dificuldade de dormir, na sensação constante de preocupação. E o mais perigoso é quando alguém sofre tanto por dentro que começa a acreditar que nunca mais será feliz de verdade. Talvez em algum momento da vida você tenha ouvido palavras que ficaram marcadas dentro de você, palavras que machucaram, situações que abalaram sua confiança, momentos que fizeram você perder a paz aos poucos. E mesmo tentando seguir em frente, a dor continuou escondida aí dentro. Mas hoje, Deus quer tocar justamente nessa parte da sua vida que ninguém conhece, porque Ele não cura apenas o que é visível. Ele também cura aquilo que foi quebrado em silêncio. A Bíblia diz em Salmos 147:3, Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Olha que poderoso isso. Deus não ignora feridas emocionais. Ele se importa com aquilo que está machucando sua mente agora, com aquilo que você nunca conseguiu explicar para ninguém. E talvez, enquanto você escuta essa mensagem,
Deus esteja começando uma cura dentro de você sem que perceba. Então eu quero te pedir algo agora. Se essa palavra está tocando seu coração, deixa um amém nos comentários. Porque eu acredito que existem pessoas sendo alcançadas por Deus nesse exato momento. E talvez seu comentário seja justamente a mensagem que outra pessoa precisava ler hoje para não desistir. Você não imagina quantas pessoas entram nesses vídeos sentindo que perderam completamente a esperança. Mas uma simples palavra pode reacender a fé de alguém. E enquanto você continua ouvindo, guarda isso dentro do coração. Você não é definido pela dor que viveu. Você não é definido pela ansiedade que enfrenta. E você não será prisioneiro dessa fase para sempre, porque Deus ainda sabe reconstruir pessoas por dentro. E às vezes, os maiores milagres começam no invisível. Continua comigo, porque na próxima parte eu quero falar sobre algo que destrói silenciosamente a paz de muitas pessoas: o excesso de preocupação com o futuro. Uma das maiores prisões da mente é viver tentando controlar o amanhã. Tem gente que não consegue mais aproveitar o presente, porque está o tempo inteiro preocupada com o que pode acontecer depois. E aos poucos, a ansiedade começa exatamente assim. A mente cria perguntas sem resposta. E se der errado? E se eu perder tudo? E se nada mudar? E se eu não conseguir? E sem perceber, a pessoa começa a sofrer por coisas que ainda nem aconteceram. Talvez você esteja vivendo isso agora. Seu corpo está aqui, mas sua mente está presa no medo do futuro, pensando demais, tentando prever tudo, tentando evitar dores que talvez nunca aconteçam. Mas existe algo muito forte que Jesus ensinou sobre isso. Em Mateus 6,34 ele disse: "Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações." Olha como isso é profundo. Jesus sabia que a preocupação excessiva rouba a paz antes mesmo dos problemas chegarem. Porque o medo do futuro paralisa a alma, ele tira o sono, rouba a esperança e faz a pessoa esquecer quantas vezes Deus já cuidou dela antes. E talvez seja exatamente isso que Deus quer te lembrar hoje. Você sobreviveu a dias que achou que não suportaria. Você venceu fases que pareciam impossíveis. E mesmo chorando em silêncio, Deus continuou sustentando você até aqui. Então por que acreditar que agora Ele vai te abandonar? Talvez o futuro ainda esteja confuso diante dos seus olhos, mas nunca esteve fora do controle de Deus. E enquanto você escuta essa mensagem, eu quero que faça algo simples. Respire fundo lentamente, desacelere a mente por alguns segundos e repita dentro do seu coração: Deus está cuidando de mim mesmo quando eu não consigo entender tudo. Porque existem batalhas que não serão vencidas na força, serão vencidas na confiança. E talvez o que está faltando na sua alma hoje não seja mais controle, mas mais entrega. Continua comigo até o final, porque na próxima parte eu quero te mostrar porque o silêncio de Deus não significa abandono. E essa verdade pode mudar completamente a maneira como você está enfrentando essa fase da vida. Existem momentos da vida em que o silêncio de Deus machuca. Você ora, mas parece que nada acontece. Você pede uma resposta, mas tudo continua igual. E nesses momentos, a mente começa a criar perguntas perigosas. Será que Deus ainda está comigo? Será que Ele esqueceu de mim? Será que minhas orações ainda estão sendo ouvidas? Talvez você nunca falou isso para ninguém, mas no fundo do coração já sentiu esse medo. Porque quando a dor demora demais, até pessoas fortes começam a ficar cansadas espiritualmente. Mas hoje, eu quero que você entenda algo muito importante. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Existem fases em que Deus está trabalhando justamente nas partes que você ainda não consegue enxergar. E enquanto você acha que tudo está parado,
Deus continua sustentando você em silêncio. A Bíblia diz em Isaías 40:31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Perceba isso. A promessa não é que você nunca ficará cansado. A promessa é que Deus renovará suas forças no meio do caminho. E talvez você tenha chegado nesse vídeo exatamente no momento em que sua alma mais precisava ouvir isso. Porque existem pessoas que estão prestes a desistir emocionalmente, prestes a perder a esperança, prestes a acreditar que nada mais vai mudar. Mas Deus ainda está cuidando de detalhes que você não consegue ver agora. Então não desista no meio do processo, porque algumas respostas chegam no silêncio, algumas curas acontecem devagar e algumas mudanças começam primeiro dentro do coração. E eu quero te pedir algo rápido agora. Se essa mensagem está te ajudando de alguma forma, deixa o like nesse vídeo, porque isso faz essa palavra alcançar outras pessoas que também estão lutando contra a ansiedade, medo e noites difíceis em silêncio. Às vezes, um simples vídeo pode ser exatamente o abraço que alguém pediu a Deus. E talvez hoje você também tenha sido alcançado dessa maneira. Continua comigo, porque na próxima parte eu quero falar sobre um dos sentimentos mais perigosos da ansiedade, a sensação de estar sozinho mesmo cercado de pessoas. Talvez uma das dores mais silenciosas da ansiedade seja sentir que ninguém consegue entender o que acontece dentro de você. Você conversa com pessoas, sorri, responde mensagens, continua vivendo normalmente por fora, mas por dentro existe uma solidão difícil de explicar, porque às vezes o corpo está cercado de gente, mas a alma se sente completamente sozinha. E sabe o que muitas pessoas fazem? Guardam tudo, tentam parecer fortes o tempo inteiro, tentam não preocupar ninguém. E aos poucos vão se afundando em silêncio dentro dos próprios pensamentos. Talvez você tenha chegado em um ponto da vida em que cansou de explicar sua dor, cansou de fingir que está tudo bem, cansou de carregar emoções que ninguém percebe, mas hoje Deus quer entrar exatamente nesse lugar escondido dentro de você, porque existe uma diferença entre estar sozinho e estar desamparado. E mesmo que as pessoas não entendam completamente sua dor, Deus entende cada pensamento que passa pela sua mente, cada lágrima escondida, cada noite difícil, cada momento em que você quase desabou por dentro. A Bíblia diz em Deuteronômio 31:8, o Senhor é quem vai à sua frente, Ele estará com você, não o deixará nem o abandonará. Olha como isso é forte. Deus não prometeu ausência de batalhas, mas prometeu presença no meio delas. E talvez o que está sustentando você até hoje não seja sua força, mas a presença de Deus cuidando de você mesmo sem perceber. Então, quando a ansiedade disser, você está sozinho, lembre-se disso. Existe um Deus que permanece ao seu lado até nos dias em que ninguém percebe sua dor. E eu quero te pedir algo agora. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu gosto de imaginar quantas pessoas diferentes estão unidas nesse momento, buscando paz, descanso e esperança através dessa mensagem. E talvez, enquanto você escuta essas palavras, Deus esteja conectando corações que precisavam sentir exatamente isso, que ainda existe esperança. Continua comigo, porque na próxima parte eu quero falar sobre como o excesso de pensamentos negativos pode enfraquecer a fé sem que a pessoa perceba. A mente humana pode se tornar um lugar muito perigoso quando os pensamentos negativos começam a dominar tudo, porque depois de um tempo, a pessoa já não consegue mais enxergar esperança. Tudo parece pesado, difícil, sem saída. E o mais preocupante é que pensamentos repetidos começam a parecer verdades. A ansiedade fala tanto
que a pessoa começa a acreditar nela. Você não vai conseguir. Nada muda na sua vida. Deus esqueceu de você. Seu futuro vai dar errado. E sem perceber, a fé vai ficando enfraquecida aos poucos. Não porque Deus abandonou a pessoa, mas porque o medo começou a falar mais alto dentro da mente. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, orando, mas ao mesmo tempo lutando contra pensamentos que roubam sua paz diariamente. E sabe o que o inimigo mais quer? Que você perca a esperança, porque uma pessoa sem esperança vai perdendo forças por dentro. Mas hoje, Deus quer interromper esse ciclo dentro da sua mente. A Bíblia diz em Filipenses 4:8: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é puro, tudo o que é bom, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Olha que profundo isso. Deus sabe que aquilo que alimenta sua mente começa a dominar seu coração. Por isso, você precisa tomar cuidado com tudo aquilo que está entrando dentro de você diariamente. Palavras negativas, excesso de notícias ruins, medos constantes, comparações, pensamentos de derrota. Tudo isso vai cansando a alma sem que a pessoa perceba. E talvez uma das coisas mais importantes que Deus quer fazer hoje não seja apenas acalmar sua vida, mas limpar sua mente do excesso de peso emocional que você vem carregando. Porque existem pensamentos que não vieram para te proteger, vieram para te aprisionar. Mas você não nasceu para viver dominado pelo medo. Você nasceu para viver em paz. E mesmo que agora sua mente esteja cansada, Deus ainda consegue trazer luz para dentro dessa confusão emocional. Então, guarda isso. Nem tudo que sua mente diz é verdade. Às vezes, é apenas o medo tentando ocupar um lugar que pertence à fé. E se essa mensagem está trazendo paz para seu coração, compartilha esse vídeo com alguém que anda precisando respirar emocionalmente. Porque talvez essa palavra também seja a resposta de Deus para outra pessoa hoje. Continua comigo, porque na próxima parte eu quero falar sobre como algumas pessoas estão emocionalmente esgotadas, mesmo sem perceber isso ainda. Existem pessoas que continuam vivendo normalmente, mas já estão emocionalmente esgotadas por dentro. Elas acordam, trabalham, conversam, continuam seguindo a rotina, mas a alma já está cansada há muito tempo. E o problema do esgotamento emocional é que ele acontece devagar. A pessoa vai suportando tudo em silêncio, vai acumulando preocupações, vai ignorando a própria dor, até que chega um momento em que qualquer coisa machuca, qualquer problema pesa demais, qualquer silêncio vira angústia. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. Você não está apenas cansado fisicamente, sua mente está sobrecarregada. Seu coração está tentando aguentar mais do que deveria. E sabe o que muita gente faz nessa fase? Tenta resolver tudo sozinho, mas existem batalhas emocionais que só Deus consegue acalmar completamente. A Bíblia diz em Salmos 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha como essa palavra é forte. Deus está dizendo, desacelera, porque enquanto a ansiedade manda você correr, Deus manda você descansar. Enquanto o medo diz, você precisa controlar tudo, Deus diz, confia em mim. E talvez o motivo de sua alma estar tão cansada é porque você tentou carregar sozinho pesos que nunca foram feitos para ficar nas suas mãos. Hoje, Deus quer aliviar isso, quer trazer descanso para sua mente, quer mostrar que você não precisa viver em constante estado de preocupação. Mas para isso, você precisa aprender algo muito difícil: entregar. Porque a ansiedade é, muitas vezes, a tentativa humana de controlar aquilo que pertence somente a Deus. E enquanto você tenta resolver tudo sozinho, seu coração vai perdendo a paz aos poucos. Então, nesse momento, respira fundo, mais uma vez, e pensa nisso.
Quantas vezes Deus já cuidou de você sem que percebesse? Quantas portas já se abriram quando parecia impossível? Quantas vezes você achou que não suportaria e ainda assim continua aqui? Isso não é acaso, é cuidado de Deus. E talvez você esteja mais perto da cura emocional do que imagina. Continua comigo, porque na próxima parte eu quero fazer uma oração muito forte pela mente cansada, pelas noites difíceis e pelas pessoas que já não sabem mais como encontrar paz. Se você chegou até aqui, talvez sua alma realmente estivesse precisando ouvir essa mensagem hoje, porque existem momentos da vida em que tudo o que uma pessoa mais precisa é sentir paz novamente, paz para dormir, paz para respirar sem medo, paz para desacelerar os pensamentos, paz para continuar vivendo sem carregar o mundo nas costas. E talvez faz muito tempo que você não sente isso de verdade. Mas antes de terminar esse vídeo, eu quero fazer uma última oração com você. E dessa vez, não importa onde você esteja agora, feche seus olhos por alguns segundos e apenas ouça. Senhor, olha para cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. O Senhor conhece as guerras silenciosas que ninguém vê. Conhece a ansiedade escondida, os pensamentos acelerados, as noites difíceis, o medo do amanhã e o cansaço emocional que essa pessoa vem carregando em silêncio. Pai, entra agora dentro dessa mente cansada. Acalma todo o pensamento de medo, remove toda angústia, toda tristeza profunda, toda sensação de vazio. Que tua paz visite agora essa casa, que essa pessoa sinta um alívio que ela não consegue explicar, que o coração desacelere, que a mente encontre descanso e que toda pressão emocional seja quebrada nesse momento. Senhor, onde existir lágrimas escondidas, traz consolo. Onde existir desespero, traz esperança. E onde existir ansiedade, derrama tua paz. Porque tua palavra diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Então nós entregamos agora todo medo, todo peso, toda preocupação nas tuas mãos e declaramos que dias de paz voltarão novamente. Em nome de Jesus, amém. E se essa oração falou com você, eu quero te pedir algo antes de sair desse vídeo. Se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens, orações e palavras que podem fortalecer sua fé todos os dias. E escreve nos comentários: eu entrego minhas preocupações a Deus. Porque eu acredito que muita gente que chegou aqui hoje vai dormir com o coração mais leve depois dessa mensagem. Fique na paz de Deus e nunca se esqueça, você não está sozinho.